Vejam só, este resultado incrível em apenas uma semana depois de plantadas as sementes. Então as cebolas já começaram a brotar e daqui a algum tempo é só uma questão de tirar daqui e colocar no local definitivo, podendo ser em vaso ou num canteiro mesmo. Muito bem, amigos, vamos ao que interessa. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a cebola vermelha ou a cebola roxa, dependendo de como cada um chama na sua própria região. Mas é a cebola da variedade Red Criollo que nós vamos plantar aqui através de sementes. Plantar cebola através de semente é um processo, na verdade, muito fácil. As sementes que são compradas nas lojas de jardinagem ou lojas de hortas que têm a ver com esse tipo de coisa, são sementes que tendem a plantar a partir já dos seus 3 ou 4 dias e as mais demoradas podem levar cerca de talvez 2 semanas ou um pouco mais. Mas em norma todas tendem a brotar bem mais cedo. Então plantar cebola através de semente é um processo bastante simples e rápido, desde que siga alguns requerimentos básicos, nada tão complicado assim. São sementes pouco exigentes e simples mesmo de germinar. Então vamos agora ver o passo a passo assim que eu plantar estas sementes que nós temos aqui. Antes de tudo mais, as sementes de cebola são sementes negras ou escuras e sementes muito pequenas. Então, ao tiver a manusear, evite mexer com as sementes num lugar em que haja vento ou correntes fortes de ar, porque é capaz de depois as sementes voarem e acabar perdendo as sementes. Então, muita atenção quanto a isso. Então, nós vamos plantar as sementes num recipiente que contém terra adubada. Nesse caso, é uma parte de terra para uma parte de esterco de galinha. Então, é uma terra bem nutrida que vai ser o suficiente para pelo menos as sementes terem seu primeiro desenvolvimento. Vamos espalhar as sementes sobre o recipiente, espalhar elas para não crescerem grudadas. Então é só deixar um pouco de espaço entre as sementes, bastante fácil, só espalhar as sementes mesmo que elas vão se distribuir ali em cima do substrato nesse caso. Tente separar as sementes o máximo que puder uma da outra enquanto o espaço permitir. E finalmente a última semente. Agora, o que nós vamos fazer é pegar areia e ir cobrindo as sementes com uma camada fina, né? Vamos fazer uma camada fina de areia sobre as sementes, uma camada de cerca de 1 centímetro. É o ideal para não colocar as sementes muito fundo e nem muito à superfície para acabar desintegrando elas quando formos a fazer as regas. Então, geralmente uso areia seca, que é para facilitar a distribuição no substrato. Então, vai colocando areia até formar uma camada de cerca de 1 centímetro apenas sobre as sementes, como eu já havia explicado, né? Vejam que com a areia seca é muito fácil cobrir as sementes sem ter que depois ajeitar a terra com quase nenhuma dificuldade. Vamos só retirar grãos e lixo que tiver aqui no recipiente, só para não atrapalhar depois. E pressionem a terra para que não fiquem espaços de ar entre as sementes. Apesar de que, como usamos terra seca, evitamos já desde o início esse tipo de problemas, mas pressione a terra também para ajudar com que a água não escorra para um único lado quando estivermos a regar, que ela fique espalhada de forma equitativa. A seguir é hora de molhar as sementes, né? A primeira rega. Procure fazer essa rega devagar e molhe bem a terra, que é para as sementes já ficarem num lugar úmido.
Eu estou a fazer isso bem devagar, mas o ideal seria ter um borrifador para ir regar as sementes, né? Isso evita com que as sementes acabem sendo desenterradas enquanto nós regamos elas. Molhe muito bem a terra, molhe bem mesmo, que é para toda a terra estar molhada. Não apenas a parte de cima acabar molhada, mas toda a terra que estiver no recipiente ficar molhada. Vejam que mesmo regando com cuidado, algumas sementes acabaram se desenterrando. Conseguem ver esses pontinhos pretos na terra. Então são algumas das sementes que acabaram subindo para cima. Então é só pressionar de forma leve com o dedo e voltar a cobrir as sementes com muito cuidado. Pressione bem para manter as sementes bem seguras na terra. Procure fazer essas coisas enquanto estiver de mente limpa, sem muito estresse, que é para poder fazer as coisas com o mais cuidado possível. Uma última molhada. Muito bem. Agora nós já plantamos as sementes e o que nos resta agora é colocar o recipiente onde tem as sementes num local quente. Pode ser um local com meia luz, meia sombra, ou pode ser um local de sombra mesmo. Mas o importante é que seja um local que aqueça durante o dia. Então, no local onde costuma colocar as suas plantas, é só identificar o lugar que tenha algum aquecimento e coloque as sementes. Eu vou colocar elas aqui perto dessa papeira. Como conseguem ver, ela tem a sombra da papeira, mas como ao redor chega a luz do sol, então é uma zona que acaba aquecendo durante a tarde. Então é um local ideal para eu deixar as sementes até elas começarem a brotar. Então daqui é só esperar com que elas comecem a brotar e não deve durar muito tempo até que isso comece a acontecer. E volto aqui para mostrar o resultado daqui a alguns dias. 3 dias depois. Então, meus amigos, de volta para uma atualização nas sementes de cebola. Hoje é dia 7 de abril. Já faz 3 dias que nós plantamos essas sementes. Eu plantei elas no dia 4, no dia 4 de abril. Então faz 3 dias e como podem ver, já começamos a ter algumas mudanças aqui. Conseguimos ver alguns olhos aqui já das sementes a brotar, que é um bom sinal, apesar de que só são 4 sementes até agora. 4 não, são 5 sementes que começaram a brotar. Então já temos algum desenvolvimento positivo. É só esperamos alguns dias mais para ver até onde elas estarão. Mas até agora tivemos uma brotação boa para 3 dias apenas. É um bom resultado. Não tivemos que esperar nada, nem ter que perder a paciência à espera das sementes. Então, vamos esperar mais um pouco e ver o que acontece com as nossas sementes, né? Então, vou continuar a deixar elas aqui no local quente e ver o que acontece. Então, estamos de volta mais uma vez. Hoje é dia 9 de abril. Já se passam 5 dias desde que nós plantamos as sementes. E como podem ver, apareceram mais plantas, ou seja, mais sementes como continuaram a brotar e devem continuar a brotar por mais dias daqui para frente, porque nós colocamos várias sementes e até encher esse recipiente. Então, para não perder esses vídeos, peço que se inscrevam no canal e nos vemos na parte seguinte da atualização dessas sementes.